Salve, salve, doutores! Já estamos juntos mais uma vez para dar seguimento ao nosso curso de língua portuguesa. E olha só, turma, neste momento nós vamos falar aqui sobre verbos abundantes. É, isso mesmo. Quando eu falo em abundância, o que vem à memória? O que seria uma abundância? Fartura! Falou em abundância, nós pensamos em fartura. Então, nesse momento, vamos falar dos verbos que são abundantes. Veja na tela. Turma, verbo abundante é um verbo que apresenta lá dois particípios. Um particípio que nós chamamos de particípio regular. O particípio regular é esse daí, ó, que é terminado em ado e ido. Geralmente vai acontecer em voz ativa. Esse VA aqui, ó, só para você entender, deixa eu anotar aqui. Pera aí, deixa eu caçar um jeito de anotar isso daqui. VA quer dizer voz ativa, tá? VA, voz ativa, geralmente acontece em voz ativa. E esse daqui, o irregular, que tem as terminações irregulares, evidentemente. Isso daí, VP, geralmente vai acontecer com os verbos em voz passiva, tá? O verbo em voz passiva. Então, beleza. Então, você vai observar comigo os verbos que são regulares e os verbos que são irregulares. Por exemplo, gosto muito, por exemplo, do verbo eleger. Eu posso ter elegido ou posso ter eleito. Nesse caso, vai depender daquele com quem você fala, ou com qual verbo você usa. Por exemplo, se eu for usar o verbo ter, temos elegido. Temos elegido. Agora, com o verbo ser, o governador foi eleito pela maioria dos votos. Foi eleito. Tá vendo? Será eleito. Então, você tem que tomar cuidado aqui agora com a forma adequada de utilizar esses verbos. Ó, gosto também do verbo imprimir. No verbo imprimir você pode ter impresso e pode ter também impresso lá do lado de lá, né? Perdão. Imprimido ou ainda impresso, né? O documento foi impresso. Agora, temos imprimido muitos documentos ultimamente. Ó, o verbo pagar, eu posso ter pagado ou posso ter pago, vai depender agora. E essa é a abundância. É o verbo que tem dupla, né? Ele apresenta para você aí duplo particípio. Então tenha cuidado com isso daí, ó. Eu posso ter também o verbo prender, né? Prender. Eu posso ter prendido. Eu posso ter preso, né? Foram presos. Agora foram prendidos? Não, pelo amor de Deus, foram presos. Agora, temos prendido muitos bandidos. E aí já pensando também, por exemplo, no verbo matar. Posso ter matado ou posso ter morto. Olha que bacana. É um verbo que é particípio. O verbo acender, ó. Acendido. E também tenho aceso. Agora tem de saber utilizar de forma adequada. Ó, eu tenho o verbo expressar. Temos expressado. Tá vendo? Ó, temos expressado. Ficou boa. Temos expressado bons sentimentos. E temos aqui expresso, né? Então, tenha muito cuidado com essa abundância dos verbos aqui que nós temos, né? Alguns até rezam também o verbo pegar, como por exemplo, pegado e pego. Uns falam pego, outros falam pego, né? Então, isso é bacana. Eu já vi também, por exemplo, o verbo rasgar, rasgado e roto. Nossa, roto, esse é estranho. Mas temos aí o verbo benzer, ó, benzido e bento. Tá, professor, eu tenho que realmente entender essa situação? Tem demais, turma, demais, tá? Então, existem outros verbos, é uma infinidade de verbos que apresentam, infinidade assim, não tantos também, né? Se não me engano, são 74 verbos, 74. Se falha a minha memória, são 74 verbos, tá? Que demonstram, né? Coloca aqui, ó, 74 verbos que apresentam essa
abundância aí, pois apresentam dois particípios para o mesmo verbo. Só tem esse cuidado em saber utilizar, tá? Quando o verbo for abundante, tem que saber utilizar o seu particípio regular e o seu particípio irregular adequadamente, tá? Ter bastante cuidado com o emprego. Você viu que eu coloquei aqui, geralmente são essas as terminações do particípio irregular, do, to, go, so, né? Para você entender e ficar mais fácil o entendimento desses particípios que são regulares. Bom, há outros que você só tem aí, turma, a forma irregular, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você faz, o candidato faz bagunça, né? Por exemplo, para o verbo trazer. Para o verbo trazer, turma, eu só tenho o quê? Trazido. Para o verbo trazer só existe, né? Trazido, tá? Então aqui nesse caso aí não tem trago, tá? Trago, ó. As pessoas gostam muito de trago irregular. Não tem trago não, pelo amor de Deus, ó. Isso não vai acontecer aí, tá? É igual o outro, né? O verbo escrever. Escrever, né? O verbo escrever nós temos o quê? Apenas escrito, tá? Escrito. Agora, eu já escutei por aí, escrevido, pelo amor de Deus. Escrevido não, tá? Isso não. Há um outro que eu escutei ontem eu escutei, tá? Que foi do verbo chegar, chegar. Ontem eu escutei isso. Eu estava assistindo ao programa do The Voice. Aí eu vi lá o menino agradecendo ao fato de ter chego. Ele agradecendo ao fato de ter chego até aquela etapa e tudo mais. Chego? Nossa, ficou feio. Eu acredito que ele deve ficar sem graça depois ao rever lá o reprise, né? Chego não. É sempre chegado. Chegado. Ó, a dupla dinâmica ali que é o trazer e também o tragar, né? Nós já falamos disso em um outro momento, mas é sempre bom reforçar que o verbo tragar é tragado. Mais uma vez, não tem trago. Trago, não. Trago 1000 vezes, não. O certo é tragado. Então, eu tenho verbos aqui, como nós já anotamos, que eles vão apresentar dois verbos no particípio, eles são abundantes. Mas tem verbos que não. E muitas pessoas erram, insistem em colocar dizendo que eles seriam verbos abundantes. Não. Né? É igual o verbo fazer, por exemplo. Ó. O verbo fazer, nós também observamos isso no verbo fazer. O correto é o quê? Feito. Né? Mas já escutei, sim. Já escutei. Vocês falam, fazido. Nossa, feio demais fazido, né, turma? Então, nada de utilizar aí fazido. Então, tenha muito cuidado com esses contextos, tá? Eu quero falar também nesse momento aqui com você sobre os chamados verbos defectivos. O verbo defectivo é um verbo que sofre um defeito, turma, tá? Defectivo. Vamos anotar isso daí em algum lugar, tá? Porque isso vai ser de fato importante na sua vida. Vamos anotar aqui, ó. Que nesse momento, primeiro, eu vou conjugar um verbo aqui que gosto muito e acho interessante, que é o verbo colorir. Colorir. Colorir, turma, é verbo defectivo. Verbo defectivo é um verbo que sofre um defeito, tá? Ele tem um defeito na construção dele. Aí, olhe bem o que vai acontecer. Eu vou conjugar lá. Eu coloro? Não tem. Tá vendo que aqui, ó, vai ficar em branco. Eu não tenho. Eu coloro. Aí você lembra, porque ele tem um defeito, é uma irregularidade. Aí você lembra que daqui eu vou jogar para o presente do subjuntivo sem o o. Não era isso que nós trabalhamos? Bastante até, né? Só que ele tem um defeito aqui, não é? Não tem essa primeira pessoa. Automaticamente, turma, não tem no presente subjuntivo, não tem no imperativo negativo, tá? E automaticamente não tem aqui, aqui, nem aqui. Essa
tá errado, lembra? A seta é para cá, né? Então, não tem nesses aqui. Agora, vamos tentar conjugar esse verbo ainda, né? Continue a conjugação desse verbo. Você tem lá, ó, eu coloro não existe, então você parte para o próximo. Tu colores ele, né? Eu nem preciso colocar o tu, que já tem ali, né? Ele colore, nós colorimos, né? Vós coloris e eles colorem. Pronto, pronto. Aí, turma, tu colores, sem o S fica como? Colore, tu. E vós coloris, colori, vós. Basicamente, é isso que você vai identificar aí. Porque o verbo, turma, ele tem um defeito na sua construção. Ele é um verbo defectivo, tá? Ele sofre um defeito. E alguns verbos serão verbos defectivos. Eu vou até anotar para você aqui quais verbos geralmente você observa aí como verbo defectivo. O primeiro deles, que eu começo a anotar aqui, é o verbo adequar-se, turma. Por que o verbo adequar-se? Porque o verbo adequar-se, olhe bem, o verbo adequar-se, ele sofre um defeito aí que é muito severo, né? Porque no verbo adequar-se, eu só vou ter aqui, ó, nós nos adequamos, nós nos adequamos e vós vos adequais. Aí vai ter aqui, ó, adequai, vós, acabou. Só isso. O verbo adequar-se, ele só vai apresentar essas duas aqui, ó. Ele não tem a primeira, a segunda do singular, nem a terceira do singular. Ele vai ter a primeira do plural, vai ter a segunda do plural. A terceira do plural ele não tem. Então, adequar-se. Então, nós nos adequamos, vós vos adequais. Ele tem uma irregularidade profunda. É igual o verbo reaver, tá? Reavemos e reaveis. Pronto. Presente do indicativo, tá? Então, só tem essas duas também. Anota lá o verbo reaver. Vamos lá. Verbo. Então, o próximo verbo aí é o verbo reaver. O verbo reaver, turma, também é um verbo que sofre uma irregularidade. Existem outros verbos? Sim, você já viu lá o colorir. Tem o verbo falir. Temos o verbo demolir. Demolir. Temos também o verbo abolir, né? Abolir. Temos o verbo ferir. Já colocamos ferir? Não, só falir, né? Ferir, ferir também é um verbo irregular. Ah, um outro verbo muito bacana é o verbo precaver. Conjuga o verbo precaver aqui, ó. Eu precavo? Precavenha? Não, precavo. Você vai ter que mudar o texto. Eu me acautelo. Olha que coisa bonita, né? Acautelar-se significa precaver, tá? Acautelar-se. Então, eu me acautelo. Né? Temos aqui também o verbo explodir. Explodir também será verbo defectivo. Então você pode até anotar aí, ó, que esses carinhas aqui, ó, são verbos defectivos. São verbos, turma, que sofrem um defeito na sua construção. Então, você vai ter que tomar cuidado aqui com esses verbos. Lembre-se que o defeito geralmente não acontece só na primeira pessoa, como muitos acham. Acho que o defeito só está aqui, ó, na primeira pessoa. E não é assim, turma. O defeito, se o defeito aparecer nessa primeira pessoa, e você sabe que isso aqui é uma base, nós já estudamos isso. Então, se o defeito se apresenta aqui na primeira pessoa, que é uma base, o defeito também vai se apresentar em todas as outras formas, tá? Então, tenha muito cuidado com essa análise que nós identificamos aqui, tá? Então, olha lá, tenha bastante cautela ao estudar esses verbos abundantes e depois os chamados verbos defectivos. Verbos defectivos são verbos que sofrem defeito dentro da construção, tá? Então, anote aí alguns verbos defectivos que você tem: adequar-se, reaver, falir, demolir, abolir, ferir, precaver e explodir. Bom, olhe bem para mim, por gentileza, pois nesse momento eu vou finalizar o bloco. E aí, finalizado, você vai partir para mim numa próxima aula. Até já, forte abraço.